noite. Estou começando a live com um sorriso, mas depois eu vou explicar por quê. E é sempre bom começar a live sorrindo, né? E hoje, especialmente, eu acho que vou sorrir mais. Porque é a live do coração. Então, é a live que ajuda a gente a sorrir. Então, sejam bem-vindos. Mais uma live hoje, né? Estamos aí nessa sequência e hoje, mais uma vez, vou falar do Jinshin-Jitsu, que é uma coisa que eu amo fazer. Estou adorando fazer essas lives. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito bom. O tema é bem extenso, né? Meia hora é pouco para se falar do coração, mas a gente vai fazer o possível para dar dicas, né? E que vão ajudar com certeza a várias pessoas que têm alguma dificuldade a já estar amenizando através do Jinshin-Jitsu. Para quem não me conhece, eu sou o Janilson Campos, sou nutricionista, terapeuta holístico, iridologista, praticante de Jinshin-Jitsu há mais de 20 anos, facilito o curso de autoajuda há mais de 10 anos. Trabalho, né, com isso todo dia e me trato, já tratei meus filhos, minha mãe. Hoje eu vou falar um pouco da minha mãe, né? Ela faleceu, mas eu tenho certeza que ela tá aí olhando aí, rindo comigo. Ela adorava rir, então eu tenho certeza que ela vai estar rindo também, porque era uma qualidade das muitas que ela tinha, né? E o tema hoje eu acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo, é o coração. Vamos falar do coração, tá? E o que é o coração? O coração é o órgão que trabalha as emoções. Ele recebe as emoções, coloca do tamanho que cada um consegue administrar e expressa isso de várias formas. Então, o coração é o órgão que trabalha eu falo que é a pretensão. Pretensão no Jinshin-Jitsu é o esforço. E as doenças, elas só aparecem no coração porque a gente se esforça muito para dar conta das coisas, dar conta no trabalho, da família, né? Então são várias sobrecargas que a gente vai assumindo, e quando isso é um esforço excessivo, quando a gente está carregando mais coisas do que nós, né, conseguimos de fato, isso acaba virando o que nós chamamos no Jinshin-Jitsu de pretensão. Ou seja, você quer fazer mais do que você pode, você quer ser mais do que de fato você é. Então, esse excesso de esforço, isso sobrecarrega o coração. Isso gera várias doenças. Geralmente, quando a gente pensa no coração, a gente pensa em quê? Alimentação, né? Alimentação é que as pessoas mais relacionam a problemas cardíacos, né? Então, colesterol alto, triglicerídeos. Então, falar, vou tirar os carboidratos, vou tirar o excesso de gorduras. Isso ajuda? Com certeza, isso ajuda bastante. Mas cuidar das suas emoções talvez seja a parte mais importante, tá? Então você precisa ter um coração mais leve, mais solto. Você precisa rir mais, você precisa brincar mais, você precisa expressar mais as emoções,
porque isso vai ajudar seu coração a ficar leve, a fazer o trabalho que ele tem que fazer de uma forma com menos sobrecarga. Essa é a função do coração. Então, como a Mary Bumaster dizia, quem é a Mary Bumaster? Mary Bumaster é a pessoa que trouxe os Jinshin Jitsu do Japão para o Ocidente, mais especificamente para os Estados Unidos. Então ela tem um livrozinho o nome é O que Mary Diz. Ela já faleceu em 2009, mas os ensinamentos dela eu acho que vai ser eterno, né? Pelo menos para mim, que sou praticante de Jinshin Jitsu. Então a Mary dizia para a gente ser o sorriso. Então assim, se você não consegue sorrir, porque tem gente que tem dificuldade de sorrir, eu digo que tudo na vida é um treinamento. Vá treinando sorrir. Comece a treinar a sorrir. Né? Então, primeiro vai vir um sorriso amarelo, sorriso sem graça. E aí, daqui a pouco, esse sorriso ele começa a ficar menos superficial e ele vai aprofundando. É como você respirar. Você faz uma respiração superficial normalmente. Às vezes curta. E aí, à medida que você vai treinando isso, com a meditação, com o próprio Jinshin Jitsu, essa respiração ela vai se aprofundando. O sorriso é a mesma coisa. Quando você começa a sorrir, é como se seu coração fosse entendendo que isso é um sentimento que é bom e que ele vai ficar repetindo, porque ele é o órgão da emoção. Ele é o órgão que faz a gente sorrir. E no Jinshin Jitsu a gente fala muito, sorrir com o coração. Ou seja, sorrir lá de dentro, né? Com verdade, com emoção. Sorrir para outra pessoa, porque isso vai ajudar não só você, mas também quem está recebendo esse sorriso. É muito melhor do que, né, uma cara fechada, uma cara feia. Né? Então, quem tem dentes anteriorizados igual a mim, é muito mais fácil sorrir, né? Às vezes só abrir a boca já parece que eu estou sorrindo. Então, tem um lado bom disso, né? Antigamente eu tinha uma certa vergonha da minha arcada dentária. Hoje eu tenho o maior orgulho, porque eu sei que meus dentes chegam antes de mim, né? Eu brincava que quando eu ia subir no ônibus, por exemplo, o dente já tava no primeiro degrau e eu ainda estava colocando o pé. Então, isso é muito bom. A pessoa já te vê de longe. Opa, olha o sorriso ali. Então, só para descontrair um pouquinho, tá? Então, essa é a frase da Mary Bumaster. Seja o sorriso, sorria sempre. Isso vai ajudar o seu coração, tá? Antes que eu esqueça, vocês que estão chegando agora, já preparem perguntas aí para que eu possa responder no final. Porque às vezes eu esqueço de falar que vocês podem perguntar e aí eu vou perguntar só no final da live, aí já estou terminando, não dá mais tempo. Então, quem quiser perguntar, já vai mandando as perguntas, que daqui a pouco, né, a Luciana vai me passar e eu já começo a responder. Tá joia? Então, tem muita coisa no Jinshin Jitsu que a gente pode fazer para ajudar o coração. Eu cuidei muito da minha mãe, né? Talvez pudesse cuidar mais ainda, mas foi o que deu para fazer. Então, foi o que eu fiz. Ela tinha problema de coração muito sério. Ela tinha doença de Chagas e tinha 20%, 30% só do coração que funcionava. O resto era marca-passo. E eu falava para ela que era muito bom marca-passo, porque as emoções, os sentimentos parece que diminuíam. Então ela parece que não sentia tanto essa questão emocional. Eu falava, eu quero essa bateriazinha, mãe, porque é legal. fica isenta de emoções. E quando eu chegava na casa dela, que ela estava com falta de ar, porque essa questão cardíaca
causava muita falta de ar nela e às vezes uma tosse também. E eu chegava lá, eu sentava do lado dela e aí eu começava a fazer Jinshin Jitsu nela. Pegava aqui, ó, no pescoço dela e aí às vezes começava a segurar os dedos dela, né? Segurava o pescoço, começava a segurar os dedos, ou então só colocava a mão no pescoço mesmo, enquanto a gente estava conversando no sofá, eu ficava assim. E aí eu sentia que a tosse, a falta de ar começava a melhorar. Quando não era isso, quando eu não estava a fim de pegar no pescoço por algum motivo, eu segurava o dedinho dela, ficava conversando segurando o dedinho dela, nas duas mãos. Isso também ajudava a melhorar a tosse, porque a tosse estava relacionada diretamente à função do coração. Então, assim, sempre que você tiver um sintoma, procure saber qual é a causa, porque uma tosse ela pode estar relacionada a várias causas: pulmão, coração, sistema nervoso, ansiedade, fígado, nervo vago, vários órgãos ou vários sistemas podem provocar uma tosse. E o coração também faz isso com a gente. Então, eu fazia essa trava de número 11, era uma das que eu fazia nela. Eu fazia a trava 22, porque é excelente. Então, qualquer questão do coração, quando eu falo assim, coração, geralmente vem à cabeça das pessoas, isso é bom para pressão arterial, isso é bom para, arritmia, isso é bom para coração acelerado, sei lá, alguma coisa assim. Eu falo que isso é bom para o coração. Quando você faz Jinshin Jitsu, ele não quer saber qual é o nome da doença. Ele vai organizar a função cardíaca. Tudo que está relacionado a coração vai ajudar. Sentiu dor no braço, que pode ser coração, vai ajudar segurando um dedinho, por exemplo. Vai ajudar você segurando a trava 14. Vai ajudar você segurando a trava 17. Por quê? Quando você acalma seus pensamentos, consequentemente, você acalma suas emoções também. Porque as coisas, elas funcionam assim. E eu sempre vou falar disso nas lives. Nada funciona sozinho. Físico depende do emocional, que depende do mental, que depende do espiritual. Nós somos vários corpos e esses corpos, eles trabalham juntos. Então, uma doença, um sintoma, nunca é uma coisa específica. Pode ser a causa principal, pode ser um órgão, ou seja, uma pressão arterial pode estar relacionada a uma questão no coração. Mas o rim tem uma relação com isso, ele ajuda ou atrapalha, o fígado, sistema nervoso. Então, assim, quando você faz Jinshin Jitsu, você está abarcando tudo isso. Você não está trabalhando só um sintoma. Você trabalha sempre o todo. Então, isso é muito legal. Eu gosto de contar uma historinha que eu falo que eu tenho uma predisposição a problema cardíaco. Como é que você sabe disso, Janilson? Eu olhei na minha íris e já vi que lá na areazinha relacionada ao coração, eu tenho uma manchinha, eu tenho uma abertura, que eu sou flor, tenho uma abertura maior, uma falta de fibra, que predispõe a problema cardíaco. Como minha mãe já teve, né? Apesar que foi Chagas, mas eu tenho essa predisposição. Eu podia aumentar essa predisposição se eu continuasse fazendo o que eu fazia. Eu sempre gostei de praticar esportes e eu sempre me excedi nos esportes.
sempre achava que eu tinha que fazer mais. Mas isso em qualquer área da sua vida que você acha que tem que fazer mais, você vai sobrecarregar o seu coração. Tem gente que trabalha dia e noite. Trabalha o dia todo, chega à noite, não consegue ficar parado. Vai para o computador, continua trabalhando, ou, sei lá, vai para a academia, em vez de ficar 1 hora, fica 2, 3 horas malhando. Então, tudo que você faz além da capacidade do seu corpo, das suas emoções ou da sua mente, isso sobrecarrega a função cardíaca. É isso que nós chamamos de pretensão no Jinshin Jitsu. Excesso de esforço. É quando você quer parecer mais do que você é. Às vezes isso é muito automático. Você nem tem consciência disso. Não é porque você quer aparecer, mas porque você faz coisas que acabam gerando esse sentimento de que é um esforço excessivo. E o coração sente isso. E como é que o coração, ele te avisa? Ele começa a te avisar com a pontadinha, ele começa a te avisar com uma pressão arterial ou baixa ou muito alta, ele vai te dando avisos. O coração, eu digo que deixa eu coçar aqui. Eu digo que é um dos órgãos mais fortes, se não for o mais forte. Até que o coração realmente tenha algum sintoma, ele vai enfraquecendo, não é ele que vai enfraquecendo, mas vários outros órgãos começam a ficar frágeis, começam a enfraquecer. Então, quando vários órgãos vão enfraquecendo, o coração, diria que é um dos últimos a receber essa sobrecarga. Então, o pulmão não funciona bem, então começa a jogar muita sujeira para o coração, que tem que filtrar e mandar de volta isso para o corpo. Fígado já não filtra também bem como deveria, tudo que recebe. O rim, idem. Então, fígado é filtro, rim é filtro, pulmão recebe todo o lixo, joga para o coração, que também tem essa função de filtrar o sangue. Então, assim, se você não cuida bem da saúde como um todo, o coração, ele se sobrecarrega porque ele precisa de um sangue mais limpo, mais fluido, mais puro, para que ele consiga exercer a sua função. O Jinshin Jitsu, ele ajuda o coração, porque ele ajuda você a compreender que você tem limites, que você precisa de vez em quando parar, você precisa de vez em quando brincar, você precisa se divertir, você precisa não levar as coisas tão a sério, sempre. Então, de vez em quando você pode, parar de trabalhar, eu digo assim, excessivamente, brincar, sei lá, tocar um violão, jogar um futebol, fazer uma caminhada, dançar. Tem tanta coisa que faz bem para o coração. E é muito simples fazer isso, mas a gente tem que parar, tem que se observar. A questão é essa, se a gente está se observando, se a gente está prestando atenção na gente mesmo. Então, faz Jinshin Jitsu, mas também faz outras coisas, porque nada funciona sozinho. Então, não adianta você fazer Jinshin Jitsu todo dia, segurar a trava 17, segurar a trava 22, a trava 11, a trava 14, a trava 15, que é a trava, eu chamo de a trava do coração, porque essa trava, ela ajuda a gente a sorrir. Então, se você tem dificuldade de sorrir, segura na sua trava 15. Dorme segurando na trava 15. É bem nesse corredor da virilha. Só coloca a mão. Tá? Isso ajuda você a sorrir à toa. Vai ficar igual fala mansa. Estou sorrindo à toa. Tá? Mesmo que a vida não seja tão boa. Mas isso ajuda a melhorar. Olha eu cantando aqui. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que aprender a cuidar do coração. Eu contei minha história aí, que eu fazia tudo demais.
E como uma forma que o coração foi me avisando, eu fui quebrando meu dedo. Primeiro quebrei esse aqui, jogando vôlei, porque eu ia jogar vôlei, eu achava que eu tinha que pular mais do que todo mundo, eu tinha que bater mais forte do que todo mundo, eu tinha que bloquear todo mundo. Então, assim, essa era a intenção. Eu não dava conta, mas a intenção era essa. Então, eu fazia um esforço muito grande para me superar. E isso, de alguma forma, era uma amostragem para o outro, né? Era para eu, né, conseguir ser visto como um cara melhor do que outros naquilo que eu fazia, naquele esporte. Então eu quebrei meu dedinho. Como eu já fazia jiu-jitsu e já sabia dessa relação, o dedinho está relacionado ao coração e ao intestino delgado. Falei, cara, eu não quebrei esse dedinho à toa, né? Porque eu podia ter quebrado qualquer um outro e foi o dedinho. Continuei jogando, passou uns dias, eu quebrei esse outro. Pior ainda, esse aqui não ficou torto, ficou só com calóceo aqui. Esse aqui ficou com calóceo aqui e ainda quebrei aqui a última falange. Eu falei, agora, eu acho que a próxima vez é um infarto. Como eu não quero infartar, deixa eu mudar. E eu comecei a mudar, comecei a diminuir essa sobrecarga, comecei a parar de querer ser aquilo que realmente eu não era. E isso você pode levar para a sua vida também. Eu estou te dando um exemplo no esporte, mas em qualquer área que você estiver, se sobrecarregando, fazendo mais do que precisa, ou querendo fazer mais do que você precisa fazer, isso você precisa diminuir, porque isso é uma das principais causas de questões cardíacas, tá? Eu sou nutricionista, mas eu acho que a alimentação não é a causa principal de questões do coração. Eu acho que as emoções têm mais importância do que a própria alimentação. Se você começar a observar as pessoas, tem gente aí, eu tenho colegas que bebem o tempo todo, que tomam cerveja, comem bacon, comem carboidrato em excesso, tudo que, né, aparentemente não deveriam fazer, fazem. Mas são pessoas alegres, estão de bem com a vida, estão sorrindo e estão aí, não infartam, pelo menos eu não tenho visto assim. E outras pessoas que, né, trabalham muito, não bebem, não fumam, né, não fazem nada disso e às vezes infartam. Por quê? O estresse, a tensão, a ansiedade, a não permissão de descansar, de fazer algo que não seja importante. Ou seja, vai fazer um besterol, vai jogar a conversa fora. Isso ajuda o coração. Tá certo? Então, assim, é uma das coisas que eu acho que é importante a gente fazer. Ou não fazer. De vez em quando. Não fazer nada, às vezes ajuda mais do que fazer, tá? Deixa eu ver aqui, olha. Legal. Gostei das figurinhas dos corações aí. Minha filha postiça lá da Itália colocou um monte de coraçãozinho. Papai o melhor. Legal. Obrigado, Piana. Então, é isso. Então, assim, eu acho legal estar dando a live, porque eu tenho essa oportunidade de estar te dando uma outra visão, que talvez o cardiologista não vai te dar. Uma vez eu atendi um paciente, e olhei a íris dele, ele foi lá, me procurou porque ele é atleta e corria 4, 5 vezes na semana, 20 quilômetros. Todo dia ele corria 20 quilômetros. 3, 4 vezes e no final de semana ele corria 30, 40, porque ele era maratonista. Aos poucos ele foi diminuindo isso. Passou a correr só 10, daqui a pouco ele estava correndo 8, 5.
daqui a pouco ele não conseguia mais correr. Começou a ir no cardiologista, fazia todos os exames, não dava nada. O último cardiologista que ele foi disse assim, não, você tem coração de adolescente, do coração você não vai morrer. E aí foi quando ele me procurou e eu olhei e falei, cara, é seu coração. Aí ele falou, não, mas pô, fiz todos os exames, não acusou nada, o médico falou que tem coração de adolescente. Eu falei, aí é onde mora o perigo, porque assim, os exames, eles veem o que a parte mecânica do órgão, a parte mecânica do coração, mas a parte emocional você não vê em exames clínicos. E a iridologia, né, eu consegui ver essa questão. Para encurtar a história, eu acho que ele saiu lá meio descrente, mas era uma justificativa para explicar melhor o que ele estava sentindo, o cansaço, a fadiga, a dificuldade que ele estava tendo até para caminhar. Eu sei que eu passei uns remédios para ele, não sei se ele comprou ou não. Eu sei que depois de 2 meses ele voltou, marcou outra consulta, voltou, falou, ó, Janilson, aquilo que você falou fazia sentido. Eu acabei infartando, graças a Deus não morri, mas infartei. Falei, pois é, cara. O que mais estressa o coração, além de tudo que eu já falei, é correr. Então, se você tem um problema cardíaco, não faça corrida. Não faça nada que seja extremo, na realidade. Então, vai para a academia. Se uma pessoa normal malha 1 hora, você malha só meia hora. Tá? Porque é isso, você precisa respeitar essa função emocional desse órgão. Porque esse órgão não é só um órgão mecânico, ele é uma máquina. Ele é uma máquina que tem sentimento. E o sentimento, ele passa para você. Então, faça isso. Respeite seu coração. Faça só o que você dá conta. Não ultrapasse o seu limite. Cansou? Descansa. Não quer fazer algo para alguém? Fala assim, poxa, não vou fazer porque eu estou cansado, agora não vai dar. É porque eu conheço pessoas assim, que chegam em casa, estão cansados, mas aí uma amiga chama para ir no shopping, ela em vez de falar, não vou não, que eu estou muito cansado, eu vou descansar. Ela vai para o shopping, porque não pode desagradar o outro. Isso é excesso de esforço. Quando você, atende o outro primeiro do que você mesmo, você está fazendo esforço. Você está indo além do seu limite. Então, isso tudo sobrecarrega o coração. Eu estou fazendo esse link emocional físico para você entender que muitas questões cardíacas dependem do seu comportamento, das suas emoções. Legal? Tem alguma pergunta aí? Nos comentários não tem uma pergunta, mas eu tenho. De todas essas travas que você citou, se for para eleger uma que se faça diariamente, que a pessoa que tem, que quer cuidar melhor do coração deseja fazer, qual seria delas? Isso é uma pergunta bem racional, mas é muito importante essa pergunta. Eu vou te ensinar 2 então, porque eu estou com o coração aberto hoje, eu vou ensinar mais do que você me perguntou. Você pode fazer a trava 11 aqui no pescoço, só colocar a mão aqui no pescoço e a outra mão na virilha do mesmo lado. Isso vai ajudar não só o coração, isso vai ajudar a liberar a tensão, isso vai ajudar a ansiedade, isso vai soltar toda a parte muscular, isso vai tirar o excesso de sobrecarga da sua vida, não importa onde ela esteja, se é físico, se é no mental, se é na parte muscular, vai tirar tudo que tem em excesso, tudo que você não precisa. Isso ajuda o seu coração. Então seria uma trava que eu diria assim, 2 travas que você pode fazer sempre.
faz de um lado, uns 5, 10 minutos, está com tempo, faz 5, 10 minutos. Ainda está com tempo, está no sofá, não está fazendo nada, está assistindo na TV, faz do outro lado a mesma coisa. Fica assim. Você vai ver que assim causa um relaxamento tão grande isso deixa você leve, deixa você solto. Faça sempre isso, independente de ter ou não qualquer questão cardíaca, tá? É no pescoço mesmo, tá? Então, independente de ter alguma coisa ou não, isso vai ajudar também em outras questões, não só do coração. Mônica está perguntando, as questões cardíacas valem para os problemas nas artérias também? Sim. Sim, porque o coração aí cuida do sangue. Então, tudo que chega nos vasos, nas veias, depende de como está a função cardíaca. Então, quanto mais o coração estiver trabalhando na sua potência, melhor vai ser a sua circulação. Tá? Então, a sua circulação depende diretamente do seu coração, dos seus rins, do seu fígado. Tá? Então, fazendo essas travas que você ensinou, você está ajudando não só o coração, mas também a circulação indiretamente. Toda ela. Legal? É isso. Ah, que bom. Então, é isso, pessoal. E quando eu falo assim sempre, quando você faz uma trava no Jiu-Jitsu, aquela trava nunca vai ser específica só para uma coisa. Então, quando eu ensino a trava 11 para o coração, e aí depois eu vou ensinar a trava 11 para a digestão, para o intestino, é porque ela serve para muitas outras coisas. Então, todas as travas, elas têm várias funções. Então, assim, a trava 18, por exemplo, eu já ensinei para dor de cabeça, já ensinei para organizar as emoções, já ensinei para enxaqueca, é tudo a mesma trava. Mas é por isso, porque o Jiu-Jitsu é assim, uma trava abrange uma série de órgãos, de sintomas que você pode fazer e é tranquilo. Não importa muito qual é o nome da doença. Importa você saber qual é o órgão que está relacionado àquela doença. Tá? Então, a pressão arterial, você tem que saber de onde é que vem essa alteração da pressão. Se é do rim, se é do seu sistema nervoso, se é do coração. Tá? Estou falando da pressão porque tem a ver com a função cardíaca também, tá? Mas pode ser qualquer uma outra coisa. Estou tentando ler aqui. Eu estou lendo aqui uma pergunta. Posso falar? Ansiedade e depressão afetam o coração? Com certeza. O coração é o órgão das emoções. Então, o timo recebe as emoções, o coração organiza e expressa as emoções. Então, assim, depressão, eu diria que é o conjunto de emoções desorganizadas. É isso que leva você à depressão. A depressão é um buraco. O nome já diz, depressão. Então é quando tudo tá baixo, inclusive a função cardíaca. Então, se você não tem um coração forte, a predisposição de ter depressão é maior. Quando você tem a depressão, é porque seu coração também não está bem. Não só o seu coração,
os órgãos em geral. E o coração, como eu falei no início, é o órgão mais forte. Então, ele seria o último a ser afetado, mas também vai ser, né? Se é uma depressão crônica, geralmente você começa a ter questões cardíacas também. Que mais? O povo está devagar para perguntar. Pode perguntar, pessoal, senão eu vou ficar rindo aqui só, tá? É que o coração é isso. Então, às vezes você tá com uma pontadinha no coração, alguma coisa assim, e aí a pessoa já vai pensar em tomar um remédio. Você pode, assim, tomar um remédio, eu não sou contra, até porque tem gente que precisa tomar mesmo. Mas às vezes segurar seu dedo mínimo já ajuda a amenizar esse sintoma. É uma coisa simples. O Jiu-Jitsu, ele é tão simples que a Mary Bumaster falava que ele é complicadamente simples. Por quê? Porque segurar o dedo é muito simples. Agora, você entender todas as funções de um dedo, isso é complicado. Por isso que ela usava esse termo, complicadamente simples. É uma coisa muito profunda, mas tem a sua simplicidade. Segurar um dedo ajuda a função do coração, ajuda a você ser mais humilde, ajuda você a quebrar o orgulho, ajuda você a fortalecer a sua função de absorção, de assimilação, que está relacionado a intestino delgado, porque esse dedo não é só coração, intestino delgado também. Então, para o sangue estar bem, primeiro você tem que digerir bem e assimilar bem o que você comeu, tá? Você tem que produzir um sangue bom, que começa lá no estômago. Então, é só para vocês saberem da relação dos órgãos. As coisas, elas não funcionam isoladamente dentro da gente. Às vezes a gente leva para esse lado. Eu tô com problema cardíaco e vou tomar remédio para o coração. E esquece de trabalhar as outras questões que também influenciam o coração. As emoções, né? A digestão, a alimentação, o exercício físico, tudo isso ajuda na questão cardíaca. Mas sempre tendo cuidado para não ultrapassar o seu limite, aquilo que você é capaz de fazer de fato, né? Então, eu estou repetindo isso várias vezes porque esse é o ponto principal do coração. A pretensão, o excesso de esforço, o querer parecer o que você não é de fato, querer fazer mais do que você pode, achar que é muito forte e que não pode chorar, não pode sentir, não pode ficar cansado. Tem muita gente assim por aí. Essas pessoas, eu acredito que têm uma predisposição maior a questões cardíacas. Isso é uma opinião minha. Tem comprovação científica? Cara, eu não estou muito preocupado com isso não, porque a vida, o tempo que eu trabalho nisso já me mostrou muitas pessoas assim. Então, assim, eu posso não ter comprovação científica, mas eu tenho uma convivência. Eu tenho como é que fala? Eu tenho os exemplos que eu já vi, né? As pessoas que eu já tratei e que já me relataram coisas assim, né? Eu estava trabalhando 12 horas por dia, acabei infartando. Né? Um irmão meu que eu tenho mesmo, ele trabalhava, era PM, trabalhava à noite, dobrava serviço, vendia biscoito durante o dia, tudo para pagar a faculdade dos filhos, né? 2 filhos faziam medicina e ele tinha que se virar para pagar tudo isso. Resultado? Infarto.
mais jovem do que eu. Então, assim, não é que você não vá trabalhar, mas você precisa respeitar o seu limite, tá? Se o seu limite é maior, beleza, mas tem gente de todo jeito. Então, você tem que saber até onde você pode ir, né? Tem gente que vai fazer isso e não vai ter nada. E outras pessoas que vai trabalhar 8 horas por dia e isso já vai ser excessivo para ela. Tá? Mais nada? Ah, não, essa livezinha tá curta. Agora que eu aqueci igual o carro a álcool, né? Quando eu aqueço, aí acaba a live. Mas assim, pessoal, não sei se vocês conseguiram captar o que eu falei, talvez a linguagem seja um pouco diferente da que vocês estão acostumados a ouvir por aí, essa visão a respeito do coração, a respeito de problemas cardíacos, né? Então, essa é a minha visão. Respeito quem pensa diferente, tá? Não sou especialista em cardiologia, mas é isso. Fazendo essa relação emocional, eu vejo que isso tem muito a ver. Então, agradeço mais uma vez aí quem está comigo na live, quem não pôde estar, eu sei que depois, né, a live vai estar gravada, né, e vai estar no Instagram, vai estar no YouTube. Quem ainda não entrou no meu YouTube é Campus Terapia, dá um pulinho lá, se inscreve, isso vai ajudar. Na próxima vez eu já estou fazendo a live por lá mesmo, né, em vez de estar aqui no Instagram, ou pode fazer as duas coisas, não sei como é que funciona, eu acho que é assim, tá? E já avisando para você que na próxima semana, dia 1/5, vai ter a live falando sobre digestão. Então, assim, se você tem questões digestivas, se você toma remédio para isso, já elabora alguma pergunta, né, aí para fazer, para eu estar respondendo. Essa participação, essa troca é muito importante, para eu não ficar aqui falando sozinho. Então, assim, quando vocês interagem, isso também me ajuda. E, às vezes, tirar uma dúvida sua ajuda um outro que também tem a mesma dúvida. Então é isso, pessoal. Fique com Deus, boa noite. Obrigado aí por mais uma vez estarem aqui comigo.